Cara, há uns anos atrás eu simplesmente não esperava eu ter os pensamentos, eu ter os sentimentos que eu sinto hoje em dia. Eu simplesmente não esperava que eu ia conseguir mudar as coisas do jeito que eu mudei. Eu não esperava que eu ia me olhar no espelho finalmente e conseguir gostar do que eu me via no espelho, sabe? Eu realmente não conseguia pensar que essas coisas todas iam mudar e que algum dia ia conseguir me ver de forma diferente, eu ia conseguir me ver como sendo uma pessoa diferente, e não apenas quem eu era no passado, sabe? Eu diria que de uns anos pra cá, pra ser mais preciso, de 2022 até aqui, cara, as coisas mudaram muito. As coisas mudaram, assim, muito na minha vida e todas essas coisas que mudaram, todas essas mudanças, elas aconteceram por minha causa. Todas elas aconteceram porque eu tive uma vontade muito grande de mudar, mas eu não diria nem que foi apenas uma vontade, assim, muito grande de mudar. Eu diria que foi um ódio muito grande que eu senti num certo dia que eu olhei pra mim mesmo no espelho e eu senti um ódio muito grande, cara. Então eu não tava bem com a minha cabeça, eu não tava bem comigo mesmo, eu não tava bem com meus sentimentos, eu não tava bem com os meus pensamentos, com a minha aparência, assim, eu tava me colocando em posição de vítima da minha própria existência, sabe? Eu costumava dizer que eu era a vítima da minha realidade, que as coisas não iam mudar e que a vida era daquele jeito e sempre seria daquele jeito e que eu nunca ia conseguir ser bonito. Eu acho que essa questão da minha aparência, essa questão, assim, principalmente, se eu fosse falar, assim, um pontapé inicial que me fez mudar, começando de tudo, foi a minha aparência, cara. Tipo assim, eu vejo isso sendo um problema para muitos jovens na nossa geração atualmente, que é cuidar da aparência. Tem muitos jovens que simplesmente não gostam da aparência que eles têm e eles acabam desistindo por causa disso. Eles acabam desistindo de mudar as coisas, desistindo de conseguir um relacionamento, desistindo de falar com as meninas, desistindo de simplesmente tentar, sabe? E eles usam desse princípio da desistência para buscar compensações na vida deles. Então, por exemplo, quando eu tava, assim, meio que de mal com a minha aparência, quando eu tava brigado com a minha aparência, alguma coisa assim, eu usava formas de compensar isso. Então, por exemplo, eu pensava, eu nunca vou ter o contato feminino, eu nunca vou arrumar uma namorada. Então eu vou compensar isso assistindo vídeos adultos. Então eu vou compensar isso tendo o prazer de jogar videogame o dia todo. Eu vou compensar isso tendo o prazer de comer alguma coisa hiperprocessada. Assim, todos os dias eu descontava essas coisas. Acabou que todos os dias eu descontava isso e, assim, não foi uma coisa que me fez bem, sabe? Desenvolver esses hábitos não foi uma coisa que me fez bem comigo mesmo, porque além de eu estar mal com a minha própria aparência, eu estava mal com meus pensamentos. Então eu me via, a minha visão de mim mesmo era alguém que era um perdedor, era alguém que nunca ia arrumar uma namorada, e eu me considerava, assim, falando de forma mais profunda mesmo, eu me considerava um espectador da vida, digamos assim. Um espectador da vida. Então, eu pensava muito que eu apenas estava lá para ver a conquista dos outros, eu apenas estava lá para ver os outros conquistando uma namorada, para ver os outros conquistando as coisas, para ver os outros conquistando sucesso e assim, eu nunca fui de ser invejoso com a conquista dos outros, eu nunca tive, assim, inveja e tudo mais, mas aquilo me autodepreciava. Eu olhava para as pessoas, eu via elas com, tendo relacionamentos legais, tendo conquistas, e eu pensava, pô, eu nunca vou ter isso, entendeu? Então sou apenas um espectador da vida. Olha que pensamento de perdedor que eu tinha, cara. E eu vejo isso em muitos jovens, não apenas em mim. Porque se eu tinha isso, era porque era uma forma de conforto, entendeu? Era uma forma de. Pode parecer esquisito falar isso, mas era uma forma de conforto, porque, tá tudo bem, se eu já aceitei que não vou conseguir nada, eu já aceitei que eu nunca vou ser bonito, eu já aceitei que eu nunca vou ter uma namorada, então essa é uma forma de conforto, tipo assim, nada nunca vai mudar. Nossa, tá um sol aqui, e aí
sei lá o que acontece que fica mais escuro, aí quando eu fecho fica mais claro, sei lá. Mas enfim, eu usava aquilo como uma forma de conforto e assim, já que eu tinha aceitado que eu nunca ia conseguir nada, então beleza, já tava tudo certo, já tava tudo programado na minha cabeça, digamos assim, de que eu nunca ia conseguir nada. Então, teve um momento da minha vida que eu escolhi a mudança, mas eu pensei, e se eu não tivesse escolhido essa mudança? E se eu não tivesse escolhido mudar? E se eu não tivesse escolhido mudar minha vida? Sabe? Eu ia estar até agora daquele jeito. Eu ia estar até agora descontente com a minha aparência, eu ia estar até agora com problemas com espinha, eu ia estar até agora com, sei lá, achando que eu nunca ia conseguir uma namorada, eu ia estar até agora fraquinho e todo magrinho e esquisito, sabe? Eu era esquisito, eu realmente era esquisito. Eu tinha o cabelo grande e eu tinha uma mecha descolorida e eu era bem magro mesmo. Assim, eu ficava o dia inteiro no Discord, jogando com meus amigos e jogando LOL e assistindo é, besteira na internet. E eu pensei, cara, eu preciso mudar isso. E eu acho que uma das coisas que mais me fez querer mudar isso foi o dia que eu me aceitei que eu era feio. Então, um certo dia eu simplesmente me olhei no espelho e eu não tava nem um pouco contente com a minha aparência. E aí foi naquele momento que eu falei, cara, eu sou feio. Aquilo doeu em mim, sabe? Aquilo doeu em mim, eu aceitar que eu era feio. Mano, quem quer aceitar que é feio, sabe? Quem que quem que quer aceitar que tipo, olha no espelho e fala, eu sou horrível, eu nunca vou conseguir conquistar um namorado, eu nunca vou conseguir que alguma mulher se apaixone por mim, entendeu? Cara, aquilo eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu cheguei em um momento que eu tava com crise de espinhas. E essas crises de espinhas eu comecei a pesquisar mais, eu fui um pouco mais a fundo sobre por que, que eu tava com essa crise de espinhas, por que, que eu tava com tantas espinhas. Sendo que eu já tava com 20 anos e meio que teoricamente a puberdade já tinha passado, ou aquele pico de hormônio, ou sei lá, eu não sei, tipo, em que idade exatamente a gente fica com o hormônio mais alto, mas eu acredito que seja na adolescência e até então eu já tinha passado por aquilo, né? Teoricamente. Então eu comecei a pesquisar o porquê que eu tava com tantas espinhas, o porquê, qual que era o problema que eu tinha desenvolvido aquelas espinhas e eu percebi que chocolate causava muitas espinhas. E eu sempre fui de comer muito chocolate, assim. Eu sempre fui de. Como eu falei pra vocês, eu acordava de manhã e eu comia um pacote inteiro de bolacha, cara. E aí eu passava o dia inteiro beliscando coisinha e comendo besteira e eu tomava esse refrigerante. Enfim, era coisas com açúcar em si que causavam esses problemas. Fora outras coisas, como dormir mal. É, cara, se dá prazer pra você mesmo, você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, vídeos adultos e tudo mais, essas coisas causam espinha, cara. E a minha pele era bem oleosa, sabe? A minha pele era bem oleosa. Então, tiveram certas coisas que eu comecei a mudar pra conseguir mudar a minha aparência, pra conseguir controlar essa crise de espinhas que eu tava tendo. Então, mas pra eu conseguir mudar isso, eu precisei escolher entre duas opções na minha vida. Teve um momento que eu pensei, não, cara, não dá mais, a minha saúde mental tá terrível, a minha saúde mental tá horrível, eu não gosto de mim, eu não gosto de como a minha vida tá seguindo, eu não gosto do rumo que as coisas estão tomando. Então eu considerei fazer terapia. Eu realmente considerei fazer terapia e eu fiz de fato uma sessão online, porque a gente tava em lockdown, eu fiz uma sessão online com uma terapeuta. E as coisas que eu comecei a falar pra ela, eu fiquei, cara, por que que eu tô triste? Por que que eu tô deprimido? Por que que eu tô assim, cara? Tipo, eu me abri com ela e eu tava me ouvindo falar em voz alta meus problemas. E eu pensei, cara, por que que eu tô deprimido? Toma água aí que faz bem. Tipo assim, por que que eu tô deprimido? Por que que eu tô triste? Por que que as coisas estão indo ruim? Tipo, não tem nada acontecendo, não tem nada de ruim acontecendo na minha vida, sabe? Tá tudo bem, eu só tô meio que preso em casa. E aí aquilo me fez parecer um idiota, sinceramente, aquilo me fez parecer um idiota, eu me desabafando pra ela. E
A terapia pra mim não fez sentido. Fazer aquela sessão, ela não fez nenhum sentido, porque a mulher, ela parecia que não tava nem prestando muita atenção no que eu tava falando, sabe? Ela, tipo, tava só ouvindo. Eu sei que uma sessão de terapia funciona desse jeito. E eu nem tô desmerecendo o trabalho dela, tipo, sei lá, se você é uma pessoa que teve um trauma muito grande e você realmente é bom fazer terapia, assim, vai lá e faz, cara. Você pode se sentir melhor. Mas pra mim aquilo não fez sentido, entendeu? Então eu comecei a. Eu falei pra vocês que eu tinha a outra escolha. Então qual era basicamente a outra escolha? A outra escolha era começar a fazer academia. Então, depois que acabou o lockdown, eu me matriculei na academia e comecei a fazer. E eu saí de lá todo dolorido, assim, eu saí de lá bem cansado mesmo, e eu comecei a perceber que eu tava melhorando, a minha saúde mental ela tava melhorando, porque eu tava vendo pessoas que estavam se desenvolvendo lá também. Eu tava vendo. Eu comecei a ver o meu corpo ter uma certa mudança, sabe? Se tiver tendo algum barulho aí, desculpa, porque tá tendo obra aqui do lado. É bem chato isso. Mas eu comecei a ver o meu corpo mudar de certa forma. Eu comecei a ver o meu braço aumentando, comecei a ver minha perna aumentando, eu comecei a me sentir melhor, sabe? E eu pensei, bom, tem uma saída, eu tô começando a me sentir melhor, eu tô começando a minha autoestima tá começando a melhorar de fato, entendeu? Então, fazendo essas coisas, eu vi que a academia ela foi o pontapé inicial para uma mudança de vida, assim, real mesmo, uma mudança de vida de todos os aspectos, todas as áreas, porque, cara, quando eu tava na academia, eu comecei a pensar, não, eu quero melhorar isso. Eu comecei a tomar whey, eu comecei a comprar creatina, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a comer mais. E eu comecei a cuidar do que eu tava desenvolvendo lá na academia. Eu comecei a cuidar dos meus ganhos na academia. Então eu parei de comer besteira, eu comecei a comer melhor, eu comecei a comer mais. E aquilo foi um divisor de águas, porque eu comecei a consumir também na internet conteúdos, porque quando você tá fazendo uma coisa, quando você tá gostando de uma coisa, o seu algoritmo, ele se vira para coisas que você tá gostando. Então, no Instagram vai aparecer coisas que você mais está consumindo, no YouTube, no TikTok, sei lá, em todas essas redes sociais. Eu não uso mais o Instagram, porque eu percebi que não estava me fazendo bem, mas eu posso falar sobre isso melhor em outros vídeos. Inclusive, tem outros vídeos também que eu falo sobre Instagram, sobre as redes sociais. Você pode ficar à vontade para ver. E assim, é, eu comecei a consumir conteúdos de academia, eu comecei a consumir conteúdos de bodybuilding, eu comecei a consumir conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e começou a aparecer conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, gringos e tudo mais. E eles começaram a falar realmente sobre o que era bom para você desenvolver a sua saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal, sobre conquistar garotas, sobre desenvolvimento emocional e todos esses tópicos. E foi aí que eu entendi que mudando de hábitos, as coisas iam melhorar para mim. A minha saúde mental ia melhorar, o meu físico ia melhorar, eu ia finalmente conseguir conquistar uma garota. Então eu comecei a entender melhor sobre o psicológico humano, buscando sobre desenvolvimento pessoal e essas coisas. E isso me fez abrir meus olhos para uma realidade que eu não conhecia, porque, como eu falei para vocês, eu me considerava o espectador da vida, eu me considerava o cara que estava esperando alguma coisa mágica acontecer na vida dele. Então, eu entendi fazendo essas coisas que ficar esperando alguém aparecer, ficar esperando uma solução mágica, ficar esperando tipo, no momento certo vai aparecer uma namorada pra mim, no momento certo vai aparecer a mulher dos meus sonhos, no momento certo vai aparecer a minha vida vai ter uma virada de chave muito grande. Não, não tem momento certo. Sinceramente, não tem momento certo. Porque o momento certo é você buscar essa mudança, é você entender quais são as coisas que você pode fazer para mudar de vida. Como conquistar uma mulher, como ser mais atraente, como mudar a sua aparência, porque você pode mudar a sua aparência, cara. E eu não sabia dessas coisas, eu só tava esperando as coisas mudarem magicamente, entendeu? Então, foi nesse momento que eu entendi sobre desenvolvimento pessoal, que eu entendi sobre psicologia, que eu entendi sobre mudanças de aparência, mudança de, enfim, de comportamento e tudo mais, que eu entendi que a mudança ela realmente estava nas minhas mãos. Só que eu não teria conseguido nada disso se não fosse pela disciplina.
Se não fosse por um, tipo assim, por eu desenvolver uma disciplina muito grande, eu não teria conseguido isso. E eu vejo outras pessoas que começaram a ir pra academia, que começaram a se desenvolver, que falaram que esse vai ser o meu ano, esse vai ser essa é minha virada de chave, agora eu finalmente vou mudar, agora eu finalmente vou construir alguma coisa, agora eu finalmente vou começar um negócio, agora eu finalmente vou começar um canal. Eu vi muito dessas pessoas desistindo porque simplesmente elas não tinham essa disciplina. Era uma motivação, era apenas uma motivação que elas sentiam, sabe? Então, vinha uma motivação muito grande para você começar alguma coisa, vinha uma motivação muito grande para você começar na academia, para você começar a mudar os hábitos, começar a mudar de vida. E as pessoas não conseguiam manter isso simplesmente porque não era a disciplina que elas tinham. Elas não eram disciplinadas. Elas voltavam sempre a conversar com aquele mesmo grupo de pessoas que ia levar ela para maus hábitos. Elas continuavam sempre a consumir coisas ruins, a ficar muitas horas na internet, a voltar para balada, voltar a beber, voltar a ter esses maus hábitos. Elas sempre voltavam isso porque era uma motivação, era um pico de motivação muito grande que elas sentiam. Não era exatamente um não era exatamente a disciplina, elas não tinham construído a disciplina. E eu percebi que pra mim não foi difícil ter uma disciplina. Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, mas você tem que se forçar a fazer isso. Você tem que realmente se forçar, porque o meu ódio que eu tinha de mim era tão grande que eu simplesmente não aceitava mais ficar assim. E consumindo conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, eu entendi que tudo era sobre disciplina, cara. Então, bom, isso daqui inclusive é uma dica que eu dou pra vocês. Olha, isso daqui é um habit tracker que eu criei para conseguir entender melhor é, minha disciplina. Então, basicamente, eu escrevi, olha só, você tá vendo que ele tá todo preenchido, ele tá todo, tem esses quadradinhos que tem os X marcados. Então, basicamente, isso aqui, acordar cedo, banho gelado, YouTube, academia, ler, o journaling, que é basicamente escrever meus sentimentos, escrever motivos pelos quais eu sou grato toda manhã, meditação e dormir cedo. Então eu escrevi tudo isso e eu parei de contar os dias. Tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falhei no dia 5, deixa eu começar de novo. Então não, eu não começava de novo. Eu criei uma consistência a partir disso daqui. Se tivesse um dia que eu falhasse, eu pulava, eu não preenchia o quadradinho. Você vê que tem os quadradinhos que não foram preenchidos aqui. E isso fez ver que foi uma evolução grande durante esses dias que eu fiz isso. Então agora que acabou esse, eu criei outro, ele tá aqui sim, ele tá bem aqui. Eu criei outro e eu vou continuar com isso porque não é sobre contar os dias, não é sobre ficar nessa contagem de dia 1, dia 2, eu falhei. Porque você vai pensar, eu falhei no dia 3, então não tem problema eu falhar no dia 4 de novo, depois eu recomeço a contagem. Eu falhei mesmo, tem que recomeçar a contagem do zero. Porque você vai falhar mais e você vai desistir, cara. Você vai simplesmente desistir de ter essa contagem de novo, sabe? Então foi fazendo essas coisas que eu finalmente consegui mudar a minha mentalidade, que eu finalmente consegui mudar a minha vida. Então foi mais ou menos assim que a disciplina mudou a minha vida. E, assim, demorou alguns anos e eu ainda diria que ainda tem muita coisa pra mudar, porque eu ainda relaxo um pouco, eu ainda paro de é, ter essa constância, eu ainda paro. Assim, é difícil, sabe? Não é fácil, mas se fosse fácil, tava todo mundo era bem sucedido, todo mundo tinha um corpo físico, um corpo bonito, todo mundo tinha um shape, todo mundo tava bem sucedido na vida, ganhando um monte, sabe? Então não tenha pressa e não faz essa contagem assim de dia 1, dia 2, dia 3, porque não vai realmente ajudar você, sabe? Bom, eu contei um pouco sobre a minha experiência com disciplina, com desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quero que esse vídeo seja mais uma conversa, assim. Eu quero que você assista ele pensando, refletindo sobre a sua vida, pensando que as coisas podem mudar, pensando que não é o fim, e que essa mentalidade de desistência realmente não vai te levar para lugar nenhum, só vai te afundar. Entendeu? Então, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, meu nome é Breno. Esse canal é sobre desenvolvimento pessoal, sem dopamina, sem muita edição, sem um monte de coisa na tela pulando na sua cara. Não. É uma conversa. Eu quero que seja uma conversa com você. Se você gostou desse vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like.
queria pedir para você deixar um comentário, vamos conversar sobre isso. Ia ser muito legal saber sua opinião sobre essas coisas, saber se você também tem alguma história sobre desenvolvimento pessoal, se você quer começar o desenvolvimento pessoal, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. E considera se inscrever no canal e vai estar aparecendo um vídeo aqui do lado e clica nele para assistir, que você vai gostar dele. Então é isso. Valeu!